Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema locomotor, tá bom? O sistema locomotor, pessoal, ele vai decorrer aí da evolução da espécie dos indivíduos, ou seja, no processo de adaptação, a gente verifica aí que vários animais, como os vertebrados e os invertebrados, eles adquirem essas modificações nas estruturas corporais e anatômicas, né? Isso se relaciona aí com a adaptação ao ambiente. Por exemplo, quando a gente observa o ser humano, a gente vê que eles têm o quê? Uma adaptação. Eles conseguem se locomover, ele pula, ele salta, ele consegue, no caso, aí, levantar um pneu. Ele tem o quê? Diversos sistemas locomotores que nos ajudam a desenvolver a sua atividade. Por exemplo, se a gente fosse igual uma pulga, a gente conseguiria saltar até 200 vezes o nosso tamanho. Pensa você saltando igual o Hulk, né? Já viu o filme do Hulk? Ele salta longe. Então, ou seja, cada animal ele tem uma adaptação para o seu ambiente, né? Por exemplo, o sistema locomotor das aves, ele tem especificação para bater as asas e voar. Ou seja, ele tem um osso leve, por exemplo. Você já viu o osso de uma galinha, né? Já, você come galinhada, você come uma coxinha de galinha lá. Então você vê o quê? Que o osso dela é leve, o osso dela é diferente de um osso, por exemplo, de boi, que já é mais pesado. Então, ou seja, cada indivíduo ele se especializa naquela adaptação que ele está relacionado. Por exemplo, a gente pode falar de um golfinho e de um tubarão. O golfinho é um mamífero e o sistema locomotor dele é igualzinho o do tubarão, parecido com o tubarão, mas cada um é diferente. Um é um peixe e o outro é um mamífero, igual a gente. Mas ele o que? Se adaptou ao ambiente para nadar. Então cada indivíduo aí, pessoal, ele tem o que? Uma ambientalização. Então nosso sistema locomotor, ele vai variar de acordo com a sua necessidade. O osso, né? Eles vão ser o que? Componentes aí do sistema esquelético. Então, ou seja, ele vai ter aí parte desse sistema esquelético, né? Então, ou seja, a locomoção ele envolve também os músculos, ele vai envolver o esqueleto, ele vai envolver diversas partes relacionadas ao processo de locomoção, locomover, movimentação, tá? A esse sistema. Então o osso também faz parte desse componente, tá bom, pessoal? Juntamente com os músculos, tá? Então o sistema nervoso também ele faz parte, porque ele vai comandar. Quem que manda o meu braço levantar? O meu sistema nervoso, né? E ele manda meus ossos e meus músculos ali, né? Para processar, a trabalhar. Então o meu músculo puxa meu osso, tá bom? O nosso esqueleto ele é composto por 206 ossos, tá? De diferentes formas. Então, ou seja, pessoal, são 206 ossos, né? E a gente fica aí com medo de quebrar um, porque é muito osso. Então ele tem diversas formas, desde um ossículo pequenininho que nós temos dentro do ouvido, até o nosso fêmur, que ele é grandão, né, pessoal? Então, ou seja, eles têm vários formatos que a gente vai chamar de esqueleto axial e o apendicular, tá bom? O que é o esqueleto axial? É um esqueleto que ele é fixo. No caso, ele não se movimenta, ele fica fixo, tá bom? Então, o que ele vai ser composto? Pelo nosso crânio, né, que inclui aí os ossículos da orelha média e os ossos ionoides, que é um osso que fica aqui perto da garganta, que é relacionado à deglutição. E também a nossa coluna vertebral, externo e costela. Coluna vertebral, que tem nossas vértebras, o externo, que é esse osso que fica aqui na frente do peito, e as nossas costelas, tá bom, pessoal? As costelinhas aí do homem e as costelinhas da mulher aí, tá bom? Então, ou seja, na nossa coluna vertebral, pessoal, nós vamos ter o que aí? 33 vértebras. Então a coluna vertebral possui 33 vértebras. Uma questão boa para a prova, né? Olha aí, ó. Quantos ossos possui a coluna vertebral? Resposta A, 31. Resposta B, 33. Ó, bacana, hein? Olha a dica. Então, ou seja, ela é dividida em 5 regiões. Nós temos a cervical, que é essa aqui do nosso pescoço, que chama aqui cervical. A região torácica, que fica aqui nessa região do tórax do indivíduo, tá bom?
deixa eu pegar meu lápisinho aqui, essa região aqui cervical, essa região aqui torácica fica nessa região aqui do tórax do indivíduo, essa região lombar, né, que a gente fala que é região lombar dele, essa região sacral, ou seja, que é do sacro, e aqui a coxígena. Esse cóccix aqui, pessoal, se a gente na época, se existia evolução mesmo, seria um prolongamento do rabo nos cachorros, dos animais que tem rabo, né? Seria legal se a gente tivesse rabo, né? Eu queria ter um rabo igual o do Goku, vocês lembram do Goku? Seria legal, você tá aqui, ó, e o rabo te ajudando a pegar as coisas, né? Seria muito legal. Para que serve o cóccix no ser humano? Só serve para dar aquela dor quando a gente cai. Já caiu de bumbum no chão? O que acontece? Dói, não dói? Porque machuca esse osso do cóccix aqui, que está grudado à região do sacro. Beleza? Sacral que a gente fala. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar nossa aula aqui. Temos também, tá, o esqueleto apendicular. Quem que é esse esqueleto apendicular aqui? Esse esqueleto apendicular, ele é formado por os ossos do ombro, tá? Esses ossos aqui do ombro, que vai incluir a clavícula e a escápula, que é aqui a clavícula aqui e a escápulazinha aqui. O osso do quadril, tá bom? Que é o ilho e o isquio. E também os membros inferiores e os membros superiores. Olha aqui, ó. Membros inferiores e membros superiores, que incluem os braços. Então, ou seja, no esqueleto apendicular nós temos aqui, né, a clavícula, a escápula, membros superior, travo a língua aqui, e membros, né, inferiores. Beleza, pessoal? Tá conseguindo entender aí? Tranquilão, né? Então, vamos lá, então, continuando aí. Pessoal, qual que é a função do nosso esqueleto? Né? Ele pode cumprir as seguintes funções: sustentação, ou seja, ele vai sustentar o nosso corpo, né? Ou seja, ele fornece uma estrutura para que possa sustentar. Eu estou em pé, porque minhas pernas, meus braços, minha coluna, tudo está sustentando o meu corpo. Que ele vai ter tecidos moles, né, que oferece ponto de fixação para os músculos. Ou seja, o meu osso, né, no caso aqui, ó, a minha musculatura, ela vai sustentar aqui no meu osso. Então ela precisa do osso para se sustentar, senão ela não se sustenta. Beleza? Proteção interna, protegido para o esqueleto. Pessoal, olha aqui. Para que serve esse crâniozão duro aqui? As meninas, menino da cabeça dura. Significa o quê? Que a cabeça dele aqui dura, ele consegue o quê? Proteger o meu cérebro. Para que tem essas costelinhas aqui? Ela protege os meus pulmões, o coração, protege aqui os meus órgãos internos mais vitais. Ou seja, eles fornecem uma proteção. E os órgãos, movimento, os músculos esqueléticos estão fixos nos ossos. Ou seja, isso aqui fixo aqui no osso, consigo o quê? Fazer o movimento de tração. Armazenamento de homeostase mineral. O que é isso? O nosso osso, ele tem minerais, né? Especialmente o cálcio e o fósforo. Então esses minerais participam aí no processo, né, de proteção também, e também ajudando a homeostase mineral, que é o que? Armazenamento de cálcio e fósforo, né? A mãe fala para vocês, menino, tem que beber leite por causa do melhor os cálcios nos ossos. Esse cálcio aqui, que fica aqui armazenado no nosso osso. Inclusive, quando a gente bebe o refrigerante, ele diminui a quantidade de cálcio nos nossos ossos, deixando os ossos fracos e os dentes. Produção de células sanguíneas. Lembra da gente falar um pouquinho da produção de células sanguíneas? Pessoal, aquelas células sanguíneas, que são aqueles tecidos lá da medula óssea, da medula vermelha, né, e das células sanguíneas e da medula branca, ou seja, células glóbulos de defesa, aquelas células glóbulos brancos que defendem o meu corpo contra vírus, bactérias, produz as plaquetas, produz os trombócitos, aquele material que a gente já estudou esses dias aí sobre. E também armazenamento de energia. Esse daqui é o principal para quem gosta de um velho chambari. Aquela medula óssea amarela lá, ela é formada por gordura. Então, ou seja, ela tem grandes partes dela ali formada por nervos e gordura, tá, pessoal? Então ela reserva de energia. Quem come aquele chambarizão amarelo, cheio de gordura que pode, eu não posso porque eu sou gordinho. Mas quem pode comer aí, ele é muito energético, beleza, pessoal? Vamos agora para a aula que a gente vai continuar lá, ao vivo lá comigo, lá no Meet. Vamos lá, até mais!